firmeza, determinação, vigor, confiança, resistência. Substantivo feminino, ação ou efeito de resistir, de não ceder nem sucumbir. Recusa de submissão, defesa contra um ataque. Contar a história do futebol feminino é, antes de tudo, falar sobre resistência. A trajetória da modalidade feminina é marcada por períodos de proibições, lutas e preconceitos. De atrações em picadeiros de circo e campos periféricos até os gramados dos grandes estádios mundiais. O futebol feminino é jogado há mais de 100 anos no Brasil. Sua regulamentação, no entanto, aconteceu há apenas 39 anos. Pouquíssimo tempo para instituir times, jogadoras e campeonatos de alto nível. Enquanto isso, a categoria masculina crescia cada vez mais, ganhando espaços na mídia e despertando a atenção de fortes patrocinadores. É necessário olhar para a história do futebol feminino. História essa que ensina e esclarece o porquê da disparidade entre as duas modalidades. O futebol chegou ao Brasil no ano de 1913. A prática do futebol feminino, porém, só teve início nos anos 20, ainda de forma tímida, especialmente no Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Norte. Na época, o futebol feminino era apresentado em circos, exibido como uma espécie de performance, um show, não como uma partida. Em 1940, a categoria alcançou destaque, de maneira momentânea e adversa, quando os primeiros jogos foram disputados no estádio do Pacaembu, em São Paulo. O fato gerou visibilidade, despertou revolta em parte da sociedade e fomentou o debate sobre a proibição. Sim, proibição, negação, oposição, reprovação, impedimento. Nas 4 linhas, o impedimento acontece quando o jogador estiver mais próximo da linha de fundo do adversário do que a bola, no momento em que ela é lançada. Assim, o jogador é impedido de seguir com o lance. No período da proibição, as mulheres foram impedidas de seguir com as jogadas, as partidas, de seguir com seus sonhos. Durante 38 anos, os sonhos de diversas mulheres foram interrompidos. A proibição entrou em vigor com a criação do Conselho Nacional de Desportos e a publicação do Decreto-Lei 3.199, artigo 54. O texto, embora não citasse o futebol de forma específica, afirmava que as mulheres não deveriam praticar esportes que não fossem adequados à sua natureza. O futebol, segundo o que se acreditava na época, seria um deles. O decreto foi novamente publicado em 1965, no contexto da ditadura militar, dessa vez de maneira mais detalhada, citando especificamente o futebol. A proibição foi revogada só no final da década de 70, quando se encerrava o período ditatorial. E mesmo assim, a categoria teria um longo caminho a percorrer, já que a modalidade continuou sem nenhum suporte e investimento. Até que, finalmente, em 1983, o futebol feminino foi regulamentado, ou seja, tornou-se oficialmente um esporte profissional. Mas o que isso significava? Com a regulamentação, os times passaram a poder competir, utilizar estádios, sendo permitido também a criação de ligas e calendários para a categoria, começando assim o início de uma nova trajetória, ainda com inúmeros desafios a serem vencidos. A Copa do Mundo e as Olimpíadas marcam as primeiras competições nas quais a modalidade feminina foi inserida. A primeira edição do Mundial aconteceu em 1991, no Japão. Nas Olimpíadas, a primeira participação da categoria ocorreu em Atlanta, nos Estados Unidos, em 1996. A Copa do Mundo de 2019, em especial, realizada na França, talvez se apresente como a mais marcante até então. Nenhum torneio mundial anterior foi tão representativo quanto esse disputado no território francês, atraindo a atenção dos patrocinadores, forte presença do público nos estádios e sustentando o recorde de audiência. No Brasil, pela primeira vez, as grandes emissoras do país, além dos jogos da seleção brasileira, também transmitiram outras partidas da competição. Essa foi, sem dúvidas, a Copa da Visibilidade. Nos últimos anos, novas diretrizes para buscar assegurar o avanço do futebol feminino foram desenvolvidas. Instituições como a Conmebol e a CBF estabeleceram novas medidas regulamentares para garantir o avanço da modalidade. Essas ações foram importantes, pois, a partir delas, os grandes times passaram a investir na categoria, fazendo com que o futebol feminino se fortalecesse.
O caminho, porém, ainda segue sendo transformado. A luta não para. Resistência. Repito mais uma vez. Com luta, com garra, com determinação, com muita esperança. O futebol feminino resiste todos os dias, em cada uma de nós, mulheres, jogadoras, árbitras, assistentes, técnicas, dirigentes, analistas, jornalistas, amantes do esporte, torcedoras. Dito tudo isso, é interessante refletir e entender de que maneira as histórias e os desafios do futebol feminino se configuram em diferentes contextos. Meu nome é Ingrid, tenho 19 anos, sou daqui de Coité. Comecei a jogar futebol com 8 anos, no meio dos meninos, né? Atualmente estou com 19 anos, já disputei o Campeonato Baiano esse ano, pela Usaca. Eu me chamo Giovânia, mais conhecida como Motorzinho. Comecei com 11 anos na carreira do atletismo, depois fiz voleibol, fiz handebol, até me encaixar no futebol. Não sei exatamente quando eu comecei, mas é desde pequenininha. É uma paixão. Tipo, minha avó, que eu moro com minha avó sempre manda parar essas coisas, mas eu nunca deixei, jogava no meio dos meninos. Tem uns 5 anos mais ou menos que eu entrei para a DEC, mas eu jogava lá no meio dos meninos. No início foi muito difícil, porque, querendo ou não, o futebol feminino não tem apoio. Sofri muito por muito preconceito, por jogar com menino, né? E estou muito feliz por estar fazendo o que eu quero, onde eu quero, por estar buscando os meus sonhos. Hoje, o que mais o futebol feminino enfrenta é os desafios de todas as questões, né? A gente tira hoje um salário pelo masculino só de um jogador, que hoje uma jogadora não recebe nem um terço do futebol do masculino, né? De um jogador. Então isso eu acho uma discriminação, não tem apoio nenhum. A gente tira pela aqui mesmo, na nossa região, que eu acho um cúmulo do absurdo. Nós não temos apoio nenhum. Só a força e a coragem de cada uma das jogadoras que temos aqui. Comecei a jogar com os meninos e disputei campeonato, logo após fui jogar na DEC, né, que foi que abriu as portas para mim, um time de futsal feminino, onde tem motor, que sempre me apoiou, sempre estava comigo. Eu agradeço muito, porque cresci muito na DEC. Tipo, eu jogo na zaga, porém eu rodo o campo todo. Posso jogar no meio, na frente, onde me botar no gol, já joguei no gol também, onde me botar eu vou. Eu sou goleira, amo o que faço. Sou goleira desde os meus 15 anos de idade. Então é uma posição muito assim criticada, humilhada e muita dificuldade de encontrar em qualquer lugar, não só aqui na nossa região, em qualquer... Eu acho que no Brasil todo é a pior posição que existe que dificuldade mesmo é a posição de goleira. Eu trabalhava, agora eu estou sem trabalhar, mas eu sempre trabalhei das 8 às 5h30. Aí eu levava a roupa para o trabalho, chegava lá, eu me vestia lá mesmo, saía correndo e ia treinar. Mesmo cansada do trabalho? Mesmo cansada, como eu falei, é um amor que a gente tem e independente de qualquer coisa, tá ali. Sou professora de educação física, tenho 42 meninas, trabalho com elas voluntariamente, como você viu aqui. Hoje, aqui, quarta, quinta, já é em outro local. Então a gente sai, não temos um local adequado. Então hoje, assim, um local um dia, outro, e aí é a nossa dificuldade.
O futebol em mim nasceu já dos meus pais. Quando eu nasci, ele já tinha campo de futebol, então já veio dali, de berço, entendeu? E por aí a gente foi lá, batendo baba, os irmãos um com o outro, fizemos um campinho de bola lá e por lá rolou o babinha. E aí não parou mais. Aí, pouco tempo a equipe feminina de Riachão me conheceu jogando lá na minha rocinha lá onde a gente mora. Aí me fez um convite para mim vir para Sete jogar com o pessoal. Aí eu achei legal, pá, comecei a jogar com as meninas da sede. E aí por ali a gente criou o futebol feminino. E por aí tá até agora, entendeu? O meu futebol começou basicamente assim. Eu estudava na zona rural, Vila Guimarães. E eu estudava com a minha irmã, inclusive até hoje ela joga com a gente. E a gente brincava com, tipo, a gente fazia aquelas meias, não tem? A gente enchia de sacola, essas coisas assim, a gente brincava, era só eu e ela na época, né? E a gente brincava muito, a gente brincava com os meninos, não tinha mulher na nossa época que a gente jogava, as meninas não jogavam, só era eu e a minha irmã. Eu tenho outra irmã que joga também, Iole, mas só que ela, tipo, a infância dela foi mais jovenzinha, né? A gente já era menorzinha, sempre jogava junto, eu e ela. Eu comecei a jogar futebol com 12 anos. Eu sempre guardava figurinha de jogador, colecionava, na verdade. E eu gostava muito de ver aquele jogador, assistir os jogos na televisão, e isso me inspirava muito. Então eu comecei a jogar em Candeal, com o time de Candeal, que eu morava para lá. Aí quando eu vim aqui para Riachão, me indicaram um time que tinha seleção aqui. Aí um rapaz pegou e me apresentou as meninas e eu comecei a jogar, comecei a treinar também, me descobri que eu era zagueira e até hoje eu estou aí jogando, né? Agora. Eu gosto de jogar de zagueira, né? E aí, quando a gente começa a jogar futebol, aí as pessoas ficam ali olhando, algumas pessoas, né? E falam assim, ah não, tua posição não é aqui não, tua posição é ali. Porque eu tive assim... Joguei em vários campeonatos, entendeu? Depois que eu vim pra sede, eu joguei com muitos técnicos. Aí eles me ensinaram, não, você não é pra jogar aqui, sua posição é ali, você joga mais bem ali. Aí eu comecei a jogar de zagueira. E gosto de jogar de zagueira, feito de zaga. Mas faz uns golzinhos, uma zagueira chileira? Às vezes, bem lá quando acontece, faz um golzinho. Eu comecei jogando na zaga. Só que aí, um certo dia, eu comecei a jogar na lateral direita, me achei melhor jogando como lateral e tô até hoje. Dona de casa, a gente trabalha, cuida da casa, cuida de tudo, mas mesmo cansada, tem dia que eu tô morta de cansada, mas quando eu chego em casa, eu digo assim, tá chegando a hora do baba, todas as dores vão embora. E se eu tiver com dor, mesmo assim eu venho jogar, porque não dá pra ficar sem jogar. O vício fala mais alto. Todas as vezes que tem campeonato, que tem jogo, aí vai uma barca inteira pra ver a gente jogar. A família toda. A família toda. É filho, é mãe, pai, entendeu? Marido não, porque a gente viveu, mas também ia quando tinha, entendeu? Qual a sensação que você sente quando você tá lá no campo e vê a filhinha lá na arquibancada te assistindo? Eu quero dar o melhor, né? Pra ela ver que eu tô ali pra dar o melhor, que ela fica ali torcendo, mamãe, então eu quero dar o melhor de mim. Você incentiva ela a jogar? Incentivo, mas ela não gostou do futebol. Diferente da mamãe. Aí a gente foi jogando, depois a gente se mudou aqui pra cidade. A gente estudava ali no Oswaldo Cruz. E aí a gente viu o baba das meninas, que era a Carminha, a Jussi. Jussi viu a gente jogando, se interessou e chamou a gente para participar. A gente começou participando, até então a gente jogava descalça, né? Porque a gente não tinha muita condição de comprar uma chuteira e tal. A gente jogava descalça. Os pés, lamentável. Mas aí a gente foi crescendo, já muito tempo que a gente joga nesse time, junto com as meninas. E aí a gente foi se aprimorando mais, o tempo foi passando e hoje, graças a Deus, a gente continua no time e bom demais. Situação de preconceito a gente sempre sofre, porque a gente somos mulheres, somos discriminadas justamente por jogar futebol, porém, pensar em desistir jamais, porque a gente tem o sangue futebol na veia, corre no sangue, então a gente não pode desistir nunca. Quanto mais a gente sofre preconceito, mais a gente tem mais vontade de jogar, de crescer como jogadora. Já sofri preconceito, mas nunca pensei em parar de jogar, porque quando eu comecei a jogar, muitas me chamavam de lésbica, né? Igual a maioria das mulheres que jogam futebol hoje em dia, para a boca do pessoal são lésbicas, né? Mas não somos, não todas, né? E eu sofri esse preconceito, mas só que desistir jamais, né? A gente segue em frente. Não, eu não. Eu nunca sofri esse preconceito, até porque eu nunca briguei, mas algumas colegas, algumas outras pessoas já sofreram. Agora eu não, por eu vir do interior,
e todo mundo me apoiava, minha família em si. Então, pra mim ali já foi um exemplo. Quando eu passei a jogar bola, e a mãe de outras meninas, elas tinham aquele preconceito com as meninas, entendeu? Mas eu sempre teve o apoio da minha família. Então as pessoas ficam, poxa, tem família, coisa e tal. Aí as mães confiavam e deixariam as meninas ir comigo. E a gente fazia os jogos ali, jogava, coisa e tal, mas já tinha alguns colegas minhas que sofriam preconceito, entendeu? Mas eu sempre tive apoio, principalmente de família. Quando você tem apoio de família, você tem tudo. Apoio mesmo a gente não teve, a gente não vem tendo apoio. Qualquer campeonato que a gente tiver ou qualquer coisa do tipo, a gente, Carminha mesmo, que toma frente, justo, a gente tem que estar pedindo ajuda dos próximos. Ou elas mesmo, né? Paga ônibus, recebe ajuda. Agora, em questão de apoio, em questão geral do município, a gente não tem e nunca teve. Para a gente participar da Bacia do Jacuípe há 2 anos atrás, a gente só teve que pedir ajuda a amigos, né, próximos, para poder nos ajudar em questão de um lanche. A gente saía de manhã para jogar, a gente ia e voltava com fome, se a gente não levasse a nossa comida, porque eles não nos ajudavam, né? Então, Às vezes a gente passa por dificuldade, né, porque a gente não tem apoio, a gente é discriminada justamente por ser feminina, mas a gente está sempre na luta, a gente não desiste nunca, porque nós somos guerreiras mesmo. Eu acho que falta alguma coisa, mas além do bem do passado, hoje já está bem pra cima. Porque pra mim o que falta hoje no futebol feminino às vezes são o apoio mesmo, entendeu? Porque às vezes a gente tem as meninas, mas não tem um apoio financeiro, entendeu? Aí isso pra mim pesa um pouco. Por exemplo, eu faço a equipe e eu quero levar para todo lugar, mas já o custo do carro é grande, eu não tenho. As meninas têm aquela coisa aí, falta o apoio financeiro, você não tem poder lugar nenhum, entendeu? Só isso que às vezes, para se igualar ao futebol, se a gente tivesse um apoio financeiro, para mim seria igual, entendeu? No dia 12 de dezembro de 2021, aconteceu o primeiro torneio de futebol feminino do povoado do Malhador, em Riachão de Jacuípe. 5 equipes de diferentes lugares participaram da competição. Foram elas o Guarani, do Malhador, a equipe da casa, Revelação de Itatim, Boleiras de Serrinha, Seleção de Riachão e o Santa Fé de Sorocaba, também do município de Serrinha. O Guarani, a equipe mandante, estreou o torneio diante da Revelação de Itatim e as visitantes levaram a melhor. O time de Itatim venceu por 1-0. Assim, o desempenho foi bom, né? Porque a gente acredita que o primeiro jogo foi contra a equipe mais difícil, que foi a equipe da casa, e a gente conseguiu sair com a vitória por 2-0. A gente estava cansada, que eu acredito também que a gente é a cidade mais longe, que é Itatim, é quase 200 quilômetros, mas graças a Deus a união da equipe fez a diferença, a gente conseguiu essa vitória. Agora a gente joga pelo empate segundo jogo e com fé em Deus semifinal, e se tudo der certo, campeãs. No segundo jogo, tivemos a disputa entre as duas equipes de Serrinha. Neste confronto, as boleiras derrotaram o Santa Fé de Sorocaba por 2-0. No terceiro duelo do dia, tivemos o embate entre o Guarani e a Seleção de Riachão. A equipe da casa garantiu o triunfo por 1-0. A competição teve início no período da manhã e seu término ao final da tarde. Calor intenso, condições adversas do campo, cansaço da viagem até o torneio, custos da competição, imprevistos na organização, despesas com alimentação, múltiplas jornadas de trabalho, falta de incentivo, medo, insegurança, preconceito, incerteza. Inúmeros são os obstáculos no caminho dessas atletas. Porém, nada disso as impediu de seguir seus sonhos no esporte, aqui representados pela participação no torneio. O Guarani, a equipe da casa, não conseguiu se classificar para a final. A grande decisão ficou entre Boleiras de Serrinha e o Santa Fé de Sorocaba, que coincidentemente são do mesmo município. De um lado, o time comandado pelo técnico Neto veio de uma vitória por 1-0 diante das anfitriãs. Já o da treinadora Vera eliminou a Revelação de Itatim com resultado também de 1-0. Ambos os clubes demonstraram muita garra durante toda a competição.
Mas e o placar? Afinal, quem conquistou o título? Não houve placar, na verdade, não houve disputa. Em um gesto significativo, as meninas dividiram a premiação do torneio. Essa final simbólica, marcada por uma conquista compartilhada, representa a união presente não só nessa competição, mas no contexto do futebol feminino como um todo. Essa união, de certa forma, foi responsável pelo avanço da categoria até aqui. Afinal, a maior disputa acontece fora de campo, ao driblarem as adversidades diárias. Todas, de alguma maneira, também venceram. E essa vitória não crava um ponto final, apenas abre margens para que novas histórias sigam sendo escritas nas 4 linhas e para além delas. Primeiramente, até a gente chegar até aqui hoje foi uma luta, porque muita dificuldade em relação ao esporte. Infelizmente, o futebol feminino é isso. Nem todo mundo abraça a causa, mas com força de vontade, tudo dá certo. E com a força de Deus também. Chegamos aqui, vimos muitos times fortes, organizados. E graças a Deus a gente chegou aqui, lutou, jogou bem, graças a Deus. Chegou até a final e isso é o que importa. Eu espero que, meio a tudo que está acontecendo em relação ao futebol, dê uma melhora, as pessoas passem a ver o futebol feminino com outros olhos. Pelo menos eu penso dessa forma. E isso aí agora, o final. Esse final aí resume tudo. Porque teve garra, teve luta, teve suor. E isso é o que importa. A gente sai de casa cedo, a gente acorda às 5 horas da manhã para poder vir para cá. Jogar 2, 3 horas da tarde, embaixo de um sol, que só Deus sabe. Poucas pessoas são capazes disso, mas graças a Deus a gente chegou aqui na humildade, jogou e graças a Deus estamos colhendo o fruto de tudo isso. Muita coisa. Pra mim, hoje, eu não sei dizer se eu viveria sem futebol, porque é uma das coisas que me dá mais prazer no mundo. E isso foi passado de pai para filha. Que nem meus irmãos têm esse amor pelo futebol como eu tenho. E graças a Deus, cada dia isso só evolui. Nunca deixo de sonhar e de lutar, porque assim, a dificuldade existe, mas o sonho, a força é maior do que tudo. Eu espero que, como eu, vai vir outras com certeza, e que essas outras se espelhem muita gente para que possa alcançar seus sonhos. E objetivos foram feitos para ser alcançados. E que todo mundo tenha isso dentro de vocês. Tem alguma frase que te inspire? Na verdade, a frase que me inspira assim, lugar de mulher é onde ela quiser. Essa é uma frase que eu sempre falo, sempre repito, porque ninguém determina aonde a gente tem que chegar. Me inspiro muito em Formiguinha e Marta, é 2 pessoas que eu admiro muito na seleção brasileira. Sempre, né? Marta, rainha, não tem como não ser ela é a melhor. Marta, só. Eu gosto de Marta, né? Eu gosto de futebol de Marta, muito mesmo. Minha inspiração, eu creio que não tenho. Admiro muitas jogadoras, só que eu me inspiro em mim, me inspiro na minha história, na história de vida que eu passei. Eu passei por tanta coisa, por tantas críticas, que tem uma frase que tá até no meu Instagram, questão do futebol, se te faz bem, só vai, corre atrás, e é isso. Fala a verdade, a minha inspiração como zaga hoje é minha irmã, Yara, porque é uma zagueirona mesmo, viu? Ela broca na zaga. Então sua inspiração do futebol é sua irmã? Com certeza. Eu diria que é muito bom, porque é no esporte que a gente procura não deixar nossa mente vazia. Se você está ali sem fazer nenhum exercício, vai jogar bola, vá jogar futebol, vôlei, qualquer coisa, mas não fique parada não, porque é esporte, é lazer e faz bem à saúde. Venha com fé, com força de vontade, que não olhe para trás, não aceite as críticas, encare as críticas como seus próprios desafios, que aí você vem com tudo. A minha frase, eu tenho uma frase que às vezes sempre quando eu faço melhor, que eu dou melhor, que acontece algo no jogo, eu falo obrigado, Senhor. Só isso mesmo, a frase que eu gosto muito de pressionar assim, no momento que eu estou falando, sabe? Dentro do futebol feminino, meu maior sonho é crescer, buscar mais, chegar na seleção, né?
conhecer Marta, claro, as meninas que estão lá em cima. E é isso, melhorar a vida da minha mãe, que merece muito, que corre muito, correu muito para eu estar aqui, não deixou faltar nada. Meus familiares também. Dá uma vida melhor para minha família, porque merece muito. Raça, força de vontade, né? Tem que ter força de vontade e persistir, só isso. Não, não ligar para as críticas, né? Porque críticas a gente recebe bastante, muitas críticas. E quando eu comecei jogando, eu recebia muita crítica. Tipo, eu não sabia, tu não sabe jogar, eu não quero essa no meu time. Era dessa forma. Hoje em dia, graças a Deus, ontem eu fui jogar, só foi elogios, né? Graças a Deus, dei passe, não fiz gol, mas dei passe. É a zagueira artilheira. É isso que motiva a gente, entendeu? A gente chegar num lugar, a gente receber elogios, essa jogadora é boa, eu quero você no meu time, entendeu? Isso motiva muito a gente. Então, se hoje você chegar e dizer assim, eu quero começar a jogar futebol, persista, não desista, muita raça e pra frente. Bora lá. Ninguém nasce aprendendo, bora passo a passo, cada um tem as meninas, a gente sempre uma incentivando a outra, sempre botar pra cima e não pra baixo, porque é o que une a gente, é isso. O amor ao esporte e união. Eu tenho hoje a minha inspiração, são minhas próprias jogadoras, elas que me inspiram. Então eu só tenho a agradecer sempre a elas. Então elas mesmas que me inspiram. São elas mesmas. Bom, agora eu acho que quer falar alguma frase, alguma coisa. Eu só tenho Você tá emocionada? Eu mesmo sou, quando eu falo em relação a elas, eu sou assim. Então, eu só... O que essas meninas representam na tua vida? Tudo. Elas me representam tudo na minha vida. E desculpa, mas é porque eu sou assim mesmo.